Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Gosta do canal, curte os relatos, já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visita à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Isso aí. Beleza? Bora para os relatos de hoje? Vamos lá, então. E o primeiro é este daqui. Lembrando que todos os nomes estão trocados de todo mundo aqui, todos os relatos tudo trocado, tá? Tudo nome fictício. Primeiro relato de hoje, um livramento e um terror. Vamos ver, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, e para todos os assombrados. Esse é meu primeiro relato. Meu nome é Fulana e isso aconteceu há 3 anos e eu moro no Paraná. Eu tenho uma irmã que vou chamar aqui de Geni e uma amiga chamada Camila. Observação, as duas são sensitivas. Foi a primeira vez que eu vi algo assim e foi muito assustador, mas vamos lá. A Camila chamou a Geni e a mim para uma social em que um amigo dela estava organizando. Quando chegamos lá, eu tive uma sensação muito ruim. Nós 3 bebemos meia latinha de cerveja, mas eu não estava me sentindo bem. Logo, percebemos que o amigo da Camila não estava bem também. Geni chegou perto de mim e sussurrou: "Cuida dessa moça." Eu não entendi. Olhei para ela e Geni estava olhando para baixo, como se estivesse em transe. Rapidamente, eu e Camila a levamos até o sofá e depois de um tempo sem dizer nada, Geni perguntou o que estava fazendo ali e como chegou até ali. Ela não se lembrava de nada, muito menos de ter dito para cuidar de alguém. Ela ficou assustada, a porta começou a bater, abrindo e fechando, mas era devido ao vento. Nós 3 não estávamos nos sentindo bem e a Camila estava claramente incomodada com alguma coisa. O amigo, entre aspas, da Camila disse que faria um drink para nós. Eu o vi colocando algo na bebida e aí ele nos entregou, pedindo para bebermos. Ele não percebeu que eu vi o que ele fez. Quando ele saiu, do ambiente, eu contei para as meninas e jogamos a bebida na pia. Ficou claro que esse cara estava tramando alguma coisa. Decidimos sair discretamente. Quando chegamos em casa, a Geni foi se deitar. Naquela época, a Geni e eu dividíamos o mesmo quarto. Enquanto isso, eu e Camila estávamos sentadas na cama, conversando sobre o que aconteceu ali naquela social. Camila mencionou que, enquanto a porta estava batendo, viu um olho vermelho e sentiu uma presença ruim ali. Ela abaixou a cabeça por um tempo e, quando ergueu, seus olhos estavam meio vesgos. Eu fiquei muito assustada e perguntei se ela estava brincando. Ela não respondeu. Toquei no ombro dela e ela disse com uma voz fina, como de uma criança brava, sabe? Disse assim: "Não me toca." Eu fiquei sem reação e tentei verificar se era realmente ela. Perguntei o nome da mãe dela e ela respondeu: "Não sei." Perguntei o próprio nome dela e ela disse: "Eu tô morta." Camila começou a ler a minha mão, mas não disse nada. Ela fez uma expressão assustada e depois leu a própria mão. Sua expressão era de tristeza e nojo. Ela leu a minha mão novamente e a dela também, mas não disse mais nada, apenas com aquela expressão de assustada. Ela me deixou com muito medo. A Geni estava observando tudo e disse que algo desceu sobre a Camila e que precisávamos tirar tudo que estava apegado. Camila baixou a cabeça e gritou: "Sai de mim!" Em seguida, voltou ao normal. Eu estava em estado de choque, chorando já, pois era a primeira vez que eu vi alguma coisa daquele tipo na minha vida. A Camila, então, voltou ao normal, com a voz e os olhos normais. Ela olhou para mim e perguntou o que tinha acontecido, pois eu estava assustada, né? E eu contei a ela tudo o que aconteceu e ela disse que estava fora do próprio corpo, vendo nós duas conversando, mas não conseguia ouvir nada. Bem, Ana, essa foi a primeira vez que eu passei por algo assim. Eu sou o tipo de pessoa que normalmente não vê coisas, como vultos, ou tem visões nos sonhos e tal, essas coisas. Não. Provavelmente quando a minha irmã disse "cuida dessa moça", era a protetora dela falando, e por isso eu fiquei mais atenta.
Essa história é muito pesada para mim, pois no mesmo dia eu experimentei um livramento, né, que aquele cara tava botando um negócio na bebida, vai saber para quê, e um terror também com aquelas coisas, né? Bom, esse foi o meu relato. Um beijo para você, obrigada. Então, alguma coisa foi ali, talvez, né, já pra tentando alertar de alguma forma que ali ia rolar um negócio que não tava muito legal. Ainda bem que viu, né? E conseguiram sair de fininho de lá e ficar esperto agora. E é isso, gente. Não bebe nada da mão de ninguém que você não conhece direito. Comer da mão de... Até de quem conhece, né? A gente vê nos relatos de Maledite por aqui. Até de quem a gente conhece tem que ficar até meio assim. Fala, meu Deus, por que ela tá me dando isso aí pra comer? Que triste, né? Mas fazer o quê? Acontece. Próximo relato. Um lobisomem correu atrás de mim e dos meus irmãos. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Fulana. Bom, o que vou contar aqui aconteceu com a minha mãe eu acho, dos muitos relatos de família que temos. E que em breve vou compartilhar aqui. Sem mais delongas, vamos lá. Então agora é a minha mãe contando. Beleza, a mãe dela que vai contar essa história aqui. O ano era 1989. Eu tinha 11 anos. Marina, minha irmã mais velha, tinha 12. E o meu irmão Tony tinha 8. Morávamos no interior do Maranhão. Certo dia, minha mãe saiu para quebrar coco babaçu e voltou por volta das 6 horas da noite, pedindo para que eu, Marina e Tony fôssemos à vendinha do seu Valdir para vender os cocos e comprar algumas coisas. Essa vendinha ficava a cerca de uns 15 minutos a pé da minha casa, e lá fomos nós 3. Para chegarmos à vendinha, tínhamos que passar por uma ponte. Lembrando que naquela época não havia nenhum tipo de iluminação nas ruas, exceto pela luz da lua. Então fomos andando, passamos pela ponte com muito medo, e quando já estávamos próximo à vendinha do seu Valdir, um senhor, que era nosso vizinho, nos parou e perguntou para onde estávamos indo naquele horário, por volta das 7 horas da noite já era. Então falamos que estávamos indo à vendinha vender uns cocos que a nossa mãe havia pedido. E aí ele nos alertou. Vocês sabem que hoje é lua cheia e dia de lobisomem, né? E saiu andando. Ficamos apavorados e começamos a correr para voltar rapidamente para nossa casa. Vendemos os cocos, compramos o que nossa mãe pediu e combinamos de correr e só parar quando chegássemos em casa. Lembrando que estava muito escuro e a única luz era da lua. Assim, seguimos correndo, passamos pelas casas e chegamos àquela ponte. Depois da ponte, não havia mais casas, apenas mata dos dois lados. Então tivemos que correr mais até chegar em casa. Depois que passamos da ponte, ouvimos algo na mata que parecia nos acompanhar, mas por dentro da mata. Começamos a chorar e essa criatura começou a correr lado a lado conosco, quebrando tudo por onde passava e uivando muito. Continuamos chorando e finalmente chegamos em casa, tremendo. Nossos pais, ao verem o nosso estado, perguntaram o que havia acontecido e contamos tudo para eles. Minha mãe então disse que nunca mais pediria para sairmos tão tarde de casa. Depois de algum tempo, ouvimos boatos de que o lobisomem que nos perseguiu aquela noite era o mesmo homem que havia nos alertado sobre a noite de lua cheia. Ficamos sabendo também que ele havia feito mal à sua própria filha. E depois disso, a sua família o abandonou e ele começou a se transformar em lobisomem. A história se confirmou quando, em uma noite de lua cheia, em que ele estava transformado em lobisomem, um vizinho o neutralizou. E no dia seguinte tivemos a certeza quando ele apareceu. Ah, não, só foi um tiro, então. Só foi um tiro, achei que ele tinha acabado com ele no braço, né? O cara atirou nele, tal, no lobisomem, e o cara apareceu no dia seguinte com um ferimento à bala no braço. Ah, tá. Ele era muito conhecido do meu pai, e eu não podia vê-lo sem sentir muito medo. E ele sabia que nós sabíamos que ele era, mas não fazia questão de esconder isso de ninguém. Depois disso, fomos embora daquele interior e nunca mais soubemos a seu respeito.
Bom, Ana, essa foi a história da minha mãe. Espero que tenham gostado. Um beijo pra você, muito obrigada. Engraçado como tem, né? Em muitas cidades de interior e tal, sempre tem uma pessoa ali que é tida como lobisomem. Geralmente uma pessoa ruim. Mas às vezes eu penso se não, as pessoas acabam associando, né? Um animal com essa pessoa, né? É fulano que é lobisomem e tal. E às vezes a pessoa até acata, porque ele acaba meio que sendo um pouco respeitado, talvez, mas também corre perigo, né? Porque aí as pessoas vão querer neutralizá-lo. Ai, não sei, gente. Mas daí ele aparece com o mesmo ferimento, essas coisas. A gente escuta muitas histórias desse tipo. Da pessoa, ou do próprio homem ir lá e falar, aí, gostou da visitinha que eu te fiz? Sabe, essas coisas? E aí foi um cachorrão que apareceu na outra noite. Ai, gente, eu não sei. É o que eu falo. Não põe minha mão no fogo por nada, mas também não duvido de nada, não. Sei lá. Tem muito relato desse tipo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Sempre com respeito, por favor. Se tiver uma história pra contar, conta pra gente também. Então vamos pro próximo relato, que é Voz na Enfermaria. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana. Pode me chamar de fulana. Não repare a forma esdrúxula de digitar, mas não tenho intimidade com o computador, não. Já mandei um relato, mas foi o meu marido que escreveu. Bom, nem parágrafo tem, mas eu acho que dá para entender. Esse relato aconteceu comigo. Eu moro no interior do Rio de Janeiro. Há mais ou menos uns 4 anos eu tive esteatose hepática, evoluindo para uma cirrose hepática. Eu estava meio mal, fiquei internada 3 dias tomando antibióticos em doses cavalares para evitar a cirurgia para a retirada da vesícula, pois eu morro de medo de cirurgia. A medicação era tão forte que era aplicada em mim às 10 da manhã e às 10 da noite. Tinha que tomá-las já com o balde de lixo perto de mim, porque era pra veia, porque assim, ia pra veia e aí eu já botava tudo pra fora. Vomitava, né? Olha, o negócio era tão brabo que em 2 dias e meio já tinha conseguido baixar minha infecção pra quase mais da metade. Mas o terror veio na segunda noite mesmo. Eu via os pacientes entrando e saindo, conversava com um, conversava com o outro, quase não fechava a cortininha da enfermaria. Na verdade, quase todos não fechavam. Mas como disse, como disse do terror da segunda noite, depois da bendita medicação das 10 horas da noite, entraram com uma senhorinha que, pelo jeito, pela conversa do médico e pelo cochicho das enfermeiras, acredito, ela não ia durar muito tempo. Ela estava na primeira cama, perto da porta, e do meu lado estava vazio. E a minha era a terceira. E a minha cama, é isso? O meu leito era o terceiro e o último. É isso? Não sei. Ela estava na primeira cama, perto da porta. A do meu lado estava vazia. E a minha era a terceira e última cama. Então, tinham 3 camas. A senhorinha ficou perto da porta. Essa daqui era vazia e a dela era a terceira e última pra lá. É isso? Bom, a enfermaria era relativamente pequena. Lembra que eu falei que as cortininhas das camas ficavam quase praticamente abertas o tempo todo? Então, a da senhorinha também, que estava com uma acompanhante. Enfim, todos os pacientes tomaram as devidas medicações e foram dormir. Menos a Leide aqui, né? Que tem problema de insônia e tem dias que, mesmo aqui em casa, não vou citar o remédio, mas eu tenho que tomar 4. Só cochilei. Só sei que acordei um pouco mais tarde, ainda estava escuro, com uma voz grave, quase dentro da minha cabeça. Estava nervosa e dizia assim... A voz dizia assim... Não olha pra cá, não vira pra cá, não olha. E eu estava virada pro outro lado e comecei a ficar com medo. Ainda olhei assim de relance, todos estavam dormindo, não tinha movimento no corredor, não tinha enfermeira na sala. A voz vinha da cama da senhorinha, Ana. Eu só sei que eu cobri a cabeça, desesperada, puxei o sono e ele veio. Me lembro que acordei com a movimentação de quarto de hospital, sabe? Banho, café, troca de lençóis, acordei bolada.
Eis que olho para a cama da senhorinha e cadê ela? Só vi tirando ali os lençóis, desinfetando a cama com álcool. A senhorinha não havia morrido. Não havia morrido ou havia morrido? Até hoje eu não acho uma explicação plausível para o que aconteceu comigo. Fico pensando, misericórdia. Mas a notícia boa foi que me curei e não precisei de cirurgia. Peraí, eu não entendi. Ana, obrigada por ler meu relato. Um beijo pra você, obrigada. Mas não entendi, peraí. A senhorinha morreu ou não morreu? Porque aqui ela escreveu aqui, ó. A senhorinha não havia morrido. Mas estavam limpando a cama dela. Eu acho que talvez ela tenha errado aqui, confundido. E acho que a senhorinha havia morrido. Né? E não queria que ela olhasse, é isso? Não olha pra cá, não vira pra cá, não olha. Alguma coisa estava dizendo para ela não olhar porque a senhora havia morrido ou alguma coisa estava levando ela, não sei. Talvez, sei lá, fiquei um pouco confusa, mas vamos pro próximo relato. A criatura diabólica. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 19 anos e contarei um relato que me aconteceu quando eu tinha 18 anos de idade. Em um dia de sábado, fui dormir na casa de uma amiga, como de costume, que aqui vou chamar de Carol. Todos os finais de semana eu tinha o costume de ir dormir na casa da Carol, porque somos muito amigas. Naquela noite assistimos a um filme, comemos pipoca e conversamos bastante. Como só nos víamos nos finais de semana, tínhamos muita conversa para colocar em dia. Então, finalmente fomos dormir, pois já estava tarde e eu precisava ir embora no outro dia cedo. Lembro que naquela noite estava fazendo muito calor e por esse motivo a Carol colocou 1 litro de água do lado da cama para que evitássemos levantar muito à noite. Ela também ligou um umidificador, que tinha uma luzinha nele, e devido a essa luz o quarto não ficou escuro. E assim foi feito. Ela colocou o litro de água do lado da cama e fomos dormir. No meio da noite, por volta das 2 horas da madrugada, acordei com vontade de ir no banheiro. Levantei, acendi a luz, fiz o que tinha que fazer no banheiro, voltei, apaguei a luz e bebi um pouco da água que estava ali do lado da cama. Depois me deitei novamente. Fechei os olhos e quando estava quase caindo no sono, eu senti uma pressão no meu peito. No começo, essa pressão não me incomodava tanto, pois parecia uma falta de ar. No entanto, a pressão foi ficando mais forte, e eu me arrependo até hoje de ter aberto os olhos. Quando eu abri os olhos, Ana, para minha surpresa, havia uma criatura em cima de mim. Eu não conseguia me mexer, a criatura era escura, magra, tão magra que dava para ver os ossos. Ela tinha garras grandes, e não só as garras, a criatura era enorme. Naquele momento eu não conseguia me mexer, não conseguia piscar, muito menos gritar. Só conseguia encarar o que é que fosse aquilo. Ela estava com as garras no meu peito, pressionando e fazendo ficar sem ar. Começou a gritar, era um grito fino e exalava um cheiro forte de podre. Eu não pude fazer nada, eu só rezava mentalmente para que a minha amiga acordasse e me socorresse. Até que a criatura foi desaparecendo no ar e finalmente consegui sair daquele transe. Levantei desesperada, olhando para os lados com medo de que aquela criatura ainda estivesse lá. Meu coração estava acelerado e com muito custo consegui cair no sono novamente. No outro dia, contei o que havia acontecido para Carol. Ela ficou com medo e se perguntou por que eu não a acordei. Mas se eu tivesse feito isso, ela não ia conseguir mais dormir também, né? Desde então, todas as noites eu passei a rezar para não ver aquela criatura de novo. Eu gosto de pensar que tenha sido uma paralisia do sono, porque se tivesse sido real, o que era aquela criatura? Digamos que foi as duas coisas, sabe? Não foi real físico, não foi uma criatura física que estava em cima de você, mas digamos que ela estava em cima de você no astral, na parte espiritual e aquela coisa e tal, né? Que acontece assim, justamente nas paralisias do sono. Acontece muito. É interessante, é o que a minha avó chamava de pisadeira. Pisadeira, pisadela, pesadelo, né? Então, ela falava que havia, às vezes, se você comesse
muito antes de dormir, dormisse de barriga para cima, muitas vezes vinha a pisadeira, minha avó falava, que era um ser que sentava com os pés em cima do seu peito e você ficava paralisado e não conseguia respirar direito. Só que aí a gente pensava, sei lá, alguma reação que o corpo tem, né, por, sei lá, dormir com o estômago cheio, sei lá, e aí você sente e aí dá a impressão que tem um peso em cima de você e tal. Mas não, gente, há muitos relatos por aí de pessoas que realmente vê um ser em pé aqui, ó, acocorado em cima do teu peito, como naquela imagem, naquele quadro pintado, que agora esqueci o nome de quem é, mas que tem esse bicho, Pesadelo, acho que é o nome do quadro, o bicho em cima da mulher, lá, que ela tá lá, caidinha, e aí tem esse bicho em cima. Alguém aí já passou por essa experiência? Conta pra gente. Também já vimos vários relatos assim por aqui. Próximo relato, a mulher do poste de luz. É uma moça que nos conta também. Oi, Ana, meu nome é Fulana. Eu estou muito feliz por estar contando isso para você. A minha família sempre esteve envolvida com o espiritismo, mas a questão não é essa. O relato que vou contar aconteceu com meu avô. Eu não lembro exatamente quem é que me contou, mas foi assim. A minha cidade é uma cidade típica do interior nordestino. Tem uma igreja à beira-rio, porque minha cidade é basicamente uma ilha, com apenas uma entrada e uma saída essa igreja. É uma cidade salineira, conhecida por ser produtora de sal. Por esse motivo, a cidade fica no centro e ao redor dela, se você pesquisar no Google Maps, verá várias grandes piscinas que aqui chamamos de baldes de sal. Essas grandes piscinas são feitas para a fabricação de sal e os locais onde ficam os baldes de sal geralmente são isolados, escuros e desabitados. Não passa ninguém por ali, exceto pescadores, né? Pois alguns baldes são desativados e acabam enchendo com água da maré e, consequentemente, com peixes. Eu queria explicar isso porque o relato aconteceu próximo a um balde de sal. Segundo quem me contou, aconteceu o seguinte. O meu avô tinha uma bicicleta que usava para ir pescar ou para trabalhar. Eu não lembro ao certo. Mas certo dia, ele saiu de madrugada de casa, pegou a bicicleta e foi pescar ou trabalhar, eu não lembro. No decorrer do caminho, ele passou por uma praça. Naquela época, a cidade não era asfaltada e tinha muitos postes de luz de madeira. Ele seguiu o caminho dele e passou por essa praça. Ao que parece, o trajeto da praça até a rua com asfalto era de cerca de 1 quilômetro. E durante esse 1 quilômetro, ele precisava descer da bicicleta e caminhar, pois a estrada era muito ruim para pedalar. Durante esse percurso, ele passava pelos postes de madeira. Na frente dele, bem à frente, ele avistou uma mulher, olhando para um dos postes. Faltava muito para ele chegar até ela ainda, mas ele teria que passar por ela, pois era o caminho. Enquanto ele se aproximava, mesmo estando a uma certa distância, ele começou a observar e viu que era uma mulher vestida de branco, com longos cabelos soltos, olhando fixamente para o poste. Estava vestida como se fosse com uma camisola. Ele pensou que fosse uma mulher desorientada, pois era um horário em que os pescadores costumavam sair na madrugada para pescar e trazer peixes de manhã cedo. Então ele pensou que talvez fosse a esposa de algum pescador que estivesse desorientada e à procura do marido, sei lá, né, que perdeu a noção do tempo mesmo. Ele continuou se aproximando até ficar lado a lado com ela. Passou por ela e olhou fixamente para o rosto dessa mulher para ver se conhecia. Percebeu que não a conhecia, mas em nenhum momento ela olhou para ele. Então, ele continuou olhando fixo para o poste. Não, e ela em nenhum momento ela olhou para ele, ela continuou olhando fixo para aquele poste. Ele seguiu seu caminho, já estava próximo à área asfaltada para montar na bicicleta e seguir pedalando. No entanto, ao olhar para trás, viu que a mulher estava olhando agora sim para ele. E ela começou a caminhar na direção dele. Ele disse que naquele momento ele sentiu um calafrio enorme, mas estava um pouco distante dela e mais próximo da área asfaltada. Então ele começou a andar um pouco mais rápido e ela assustadoramente começou a correr. Ele começou a correr também.
Aí chegou na área asfaltada, subiu na bicicleta e pedalou como se não houvesse amanhã. E ela continuava correndo atrás dele. A essa altura, ele já sabia que ela não era uma mulher desorientada, não. Sabia que não era nem humana. Porque nenhuma pessoa correria tanto quanto aquela mulher correu. Passou pela igreja, pelo cemitério e finalmente pelo balde de sal. Continuou pedalando o mais rápido possível, olhando para trás, e aí não viu mais nada. A manhã chegou, ele voltou para casa e contou essa história para a família. E depois desse dia, ele nunca mais pescou. Eu não sei o que aconteceu ali. Será que ela estava esperando alguém para pegar carona? Ou estava perdida? Eu não faço ideia, mas a verdade é que ela chegou ao seu ela ou ele chegou ao seu destino. Espero que ela esteja em paz. Esse é o relato, espero que os assombrados tenham gostado. Um beijo para você, muito obrigada. Será que era um espírito? Muito estranho ser uma pessoa. Primeiro num local que quase não tem ninguém. Uma mulher ainda, nesse horário, com uma camisola branca, que fica fixamente olhando pro poste de luz, sem interagir, nada assim. Ou era uma pessoa com algum distúrbio, talvez, que levantou à noite, saiu andando por aí. Mas depois não tinha mais nada, né? Ou realmente, sei lá, um fantasma por aí. Um fantasma por aí, mais um. Próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este. A Velha dos Gatos. É uma moça que nos conta. A Véia dos Gatos. Quem não conhece é uma Véia dos Gatos? Eu, no futuro, acho que vou ser uma Véia dos Gatos. Olá, Ana, tudo bem? Sou a senhora Fulanitia e venho lhe contar o que me foi relatado pela mãe de uma amiga. Mas antes contarei como conheci a Velha dos Gatos. Em 1995, eu morava em São Tomás de Trás. E tanto eu quanto todas as crianças que ali moravam, não íamos para a rua do mercado após as 6 horas da tarde sem um adulto. Pois corria o boato de que a moça que morava na esquina daquela rua levava as crianças para o inferno. Eu cresci com esse medo até os meus 15 anos. Foi quando eu conheci a Amanda, filha da Velha dos Gatos, que era a dona da casa da esquina do mercado. Nos tornamos boas amigas e em certo dia, após a professora nos passar um trabalho em dupla, eu combinei com ela de ir até a casa dela. Descobri que a casa dela era a que eu mais temia. Era a casa da Velha dos Gatos. Uma casa muito suja, desorganizada, com 37 gatos. Rapaz do céu! Até aí, apenas uma acumuladora, certo? O tempo passou. E mesmo tendo me mudado de São Tomás de Trás, essa cidade existe ou é nome fictício que ela colocou aqui? São Tomás de Trás. Eu tô vendo, será que não... Enfim, o tempo passou e mesmo tendo me mudado dessa cidade, a nossa amizade continuou. Em 2023, agora, eu voltei a essa cidade e resolvi visitar a Amanda e sua mãe, que hoje é uma senhora de 74 anos, muito lúcida e uma benzedeira de mão cheia. Estando na casa delas, que ainda moram no mesmo lugar, Amanda estava procurando o coador para coar um café e não encontrava. Brincando, eu disse: "Ah, esse já foi para Sete Além." A Velha dos Gatos gritou o seguinte: "Como você sabe de Sete Além?" Eu disse que eu fiquei sabendo por um canal chamado Assombrado e mostrei o seu canal para ela. Aí ela riu e disse: "Não é bem assim, não. Eu já morei lá." "Não é bem assim, não. Eu já morei lá. Meu marido, meu filho e até meus netos. E a minha linda bisnetinha Mira mora lá ainda. Se eu te contar, você pode, por favor, contar para esse canal e mostrar que lá não é tão ruim assim?" Eu disse que eu contaria, sim. E a partir de agora será ela contando. E eu vou chamá-la de Bela, ok? Ok? Bom, então ela diz o seguinte: "Eu, Bela, nasci
e sempre morei aqui em São Tomás de Trás, nessa cidade aí. Mas quando fiz 13 anos, o meu pai queria me casar com um senhor de 60 anos da cidade de outra cidade, o que eu não queria. Naquela noite, após o cortejo daquele homem asqueroso, eu me sentei em frente à minha penteadeira e comecei a chorar. Ao colocar a mão no espelho, a minha mão passou como se fosse água. E eu fui parar em um quarto de um moço muito bonito de uns 15 anos. Olha lá, apertando o espelho lá. Oh, meu Deus do céu. Cadê? Ai. Fui parar no quarto de um moço bonito de uns 15 anos. O moço disse: moça bonita, por que você tá chorando? E eu contei o que o meu pai queria fazer. Ele disse que no dia seguinte, às 6 horas, ele iria à minha casa e me pediria em namoro. Eu fiquei muito feliz e disse que eu queria voltar para casa. Tá, ele me levou a um quarto onde havia um espelho e disse: passe por este espelho e sairá no seu quarto. E assim foi. Ai, gente. No dia seguinte, o rapaz apareceu na porta da minha casa em um cavalo branco. Todo bonito, com rosas em uma das mãos e uma garrafa de cachaça na outra. Bateu palmas e o meu pai saiu. E aconteceu a seguinte conversa. Boa tarde, senhor Tadeu. Eu me chamo Mateus e estou perdidamente apaixonado por sua filha Bela e eu queria pedir a mão dela em casamento. E o meu pai respondeu: a minha filha já está noiva do Nhô Honório e vai casar em 2 meses. E aí o Mateus disse: eu te dou o dobro do que ele te ofereceu para casar com Bela ainda este mês. Meu pai, muito ganancioso, aceitou sem pestanejar. Mateus deu a meu pai a cachaça para selar o acordo e disse que no dia do casamento ele daria o dinheiro e os gados para o meu pai. No fim do mês, eu já estava casada com Mateus e morando em Sete Além. Gente, na casa dos meus sogros. Meu sogro era o governador daquela área. Sete Além é dividida em 7 regiões, cada uma com o seu governador. Esse cargo é passado de pai para filho. Nem todos têm os olhos negros e nem todas as regiões são escuras, com o sol avermelhado. No entanto, todas as casas são antigas. Eu morei ali até os meus 36 anos e eu gostava muito daquele lugar. Eu tive um filho com 16 anos e depois disso só engravidei aos meus 30, quando minha mãe adoeceu. Voltei para cá para cuidar deles. Todo sábado, o meu marido e o meu filho vinham me ver. Após a morte dos meus pais, eu decidi viver aqui e ajudar as pessoas com as benzeduras e garrafadas, como minha mãe fazia. Criei a Amanda aqui, pois ela já estava acostumada, pois nasceu aqui e já estava com 7 anos quando os meus pais morreram. Quando minha netinha tinha 8 anos, ela vinha brincar com a tia, que tinha 7 anos. Todos os dias, à tarde, brincava na rua das Jabuticabas com algumas crianças durante a noite. Só uma coisa, se a pessoa for convidada ou levada por alguém de Sete Além, ninguém mexe com ela. Mas se for para lá sem ser convidado, é preso e sofre muito. Eu sei que muitos vão sem querer e têm 40 minutos para voltar antes de serem pegos. Fica a dica, gente. Sou eu de novo aqui, agora voltando para a moça. Eu descobri que a minha amiga de outra dimensão era a neta dela. Amiga de outra dimensão? Descobri que minha amiga de outra dimensão era a neta dela. Que amiga? Bom, esse foi o relato. Estou cumprindo a promessa que eu fiz para a velha dos gatos, que faleceu dormindo no dia em que lhe escrevi este relato. Meu Deus do céu! Peraí, a sua amiga de outra dimensão, quem era? Mas era de outra dimensão? Como que ela conheceu? Agora eu me perdi aqui, ó. Cresci com medo até... Medo o quê? Uso morar na esquina aqui.
Foi quando conheci a Amanda, filha da... Era dona da casa da esquina. São boas amigas. Mas essa menina era de outra dimensão? Não. Enfim. Olha, então fica a dica aqui, o que a mulher passou, falou aí de Sete Além. Vai saber, hein, gente? 40 minutos, mas o tempo lá passa diferente do tempo aqui, não é? Lembra aquele relato da mulher que disse que trabalhava em Sete Além, que ela saía à noite e ia pra lá? Bom, pessoal, temos relatos assim. Se souber de alguma coisa, comenta. Se quiser comentar, né? Fique à vontade para comentar, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, conhece alguma história, alguém que falou alguma coisa assim, manda o relato pra gente. Ok? A gente quer saber. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.